Olha lá, conseguiram. Ai, que bom. Olha, já temos 57, 58 participantes. Pessoal, eu acho que eu já vou começar. Então, tá? Então, bom dia. Eu não sei se vocês chegaram a assistir os 2 vídeos que eu mandei para vocês no roteiro de estudos. Então, assim, o que eu pensei para essa aula de hoje, né? Que são 40 minutos apenas. Eu vou fazer um resumão do que eu coloquei naqueles vídeos. E ao final eu vou resolver 2 exemplos parecidos com aquilo que eu pedi no roteiro de atividades, para que vocês tenham uma ideia, né, de quais passos seguir para poder conseguir resolver aqueles exercícios, tá? Então, assim, eu preparei um slide, assim fica mais fácil de vocês acompanharem. E quem quiser tirar print, pode tirar. Porém, depois da aula, eu posso disponibilizar esses slides para vocês. Eu posso enviar no grupo, tá bom? Assim, vocês não ficam com muitos prints aí no celular, no computador, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela, vocês vão me ver agora no cantinho aí da tela. Eu vou colocar aqui no PowerPoint, para que a gente possa, então, começar. Vamos lá. Então, qual é o objetivo da aula? Analisar comportamento de gráficos de funções trigonométricas do tipo. Por que assim, né? F de x igual. Por que tem A, B, C e D? Vocês só conhecem essa parte que é o seno e o cosseno. É porque o seno e o cosseno, ele pode sofrer algumas alterações. Então, a gente pode ter alguma coisa somando a função, pode ter alguma coisa multiplicando a função, pode ter alguma coisa multiplicando x ou somando x. Então, repara que tem 2 situações para a função, ou seja, para o y, e tem 2 situações para o x. O que a gente está vendo por enquanto, né? E é o que vai dar tempo de ver. A gente vai ver a situação de multiplicar a função, né? Então, vai ter um b multiplicando, e a gente vai ver uma situação de multiplicar o x, tá? Que é a aula de hoje. Então, para isso, só uma rápida volta aqui, né? Quando a gente construía o gráfico da função seno e da função cosseno, lembra que a gente fez aquela tabela gigante com um monte de valores, né? Contando de 30 em 30 graus, depois colocou aqueles valores no plano cartesiano para poder desenhar a curva. Agora, a gente vai dar uma diminuída nesses pontos, tá? O que eu vou colocar na tabela, então? Apenas aquelas medidas de arco que dividem a circunferência trigonométrica em quadrantes. Então, o 0, o 90 graus, o 180 graus, o 270 graus e o 360 graus, tá? Mas o costume é não colocar em graus, colocar em radianos. Por isso que a gente aprende a escrever em radianos, tá? Então, aqui na coluna do x ficaria 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, esses valores de x vocês precisam guardar muito bem. E o seno, né? A gente não pode esquecer que o seno começa no 0. Então, quando o x for 0, o seno é 0. Aí depois lá em cima, né, no 90 graus, o seno é 1. Depois no 180 graus. Deixa eu ver aqui. No 180 graus, ele é 0. Depois no 270 graus, menos 1. E quando volta ali no 360, é 0, tá? Aí o gráfico, então, colocando esses pontos, né, no gráfico, a gente consegue, então, construir a nossa onda aqui, que é o gráfico do seno. E qual que é o período, a imagem, a amplitude, né, desse gráfico?
Lembrando que o período a gente vai contar, né, de quanto em quanto repete o desenho do gráfico. Então, a gente faz, né, aquela brincadeira que eu falo para vocês. Começa aqui no eixo Y, aí sobe a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Quando chega aqui, não começa a repetir tudo de novo, então o período é 2π. A imagem são os valores de y que eu estou usando. Nesse caso, do -1 até 1. E a amplitude, né, é a metade da distância aqui, né, da imagem. Mas, se a imagem aqui for números opostos, então a amplitude é o próprio número que tiver aqui, beleza? Só vou admitir mais aqui alguns alunos que estão. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Ô, gente, ó, por favor, só coloca no chat se for alguma coisa... Tá, eu tô calma. Tá cortando o áudio? Eita. Gente, só coloca, por favor, no chat se for algo assim extremamente importante, porque senão depois vai ficar complicado de eu ficar abrindo aqui o chat para ver, tá bom? Então eu vou pedir esse favor para vocês. Infelizmente, como tem muita gente, né, aqui assistindo, tem muita gente assistindo, vai ficar complicado mesmo de ouvir, vai travar, tá? Por isso que a gente tem o slide, tá bom? E qualquer coisa, eu já coloquei a reunião para gravar. Então, eu acho que eu coloquei, né? Coloquei para gravar. Então, depois eu posso postar no YouTube essa reunião, tá? Que a gente fez, e vocês acompanhem lá, tá bom? Ó, então eu vou fechar aqui o chat, porque senão... Ah, tá travando muito, então. Putz. Bom, gente, eu não sei o que dá para fazer, tá? Eu vou continuar aqui, então, tá bom? Então, a gente viu a função seno. A função cosseno, vocês já conhecem também, já sabem como é. Deixa eu só fechar aqui. A função cosseno, então aqui, deixa eu voltar, porque agora eu perdi as ideias, né? Tá vendo? Vocês me atrapalham até aqui, né? Vocês danados. Então, aqui na função seno, a gente começa no 0, e como fica aqui a tabela dos valores do seno? 0, 1, 0, menos 1 e 0. Para a função cosseno, o que vai mudar? Que em vez de começar no 0, a função cosseno começa no 1. Então, vai 1, 0, menos 1, 0 e 1, tá? Por que a gente escolhe esses valores aqui? Primeiro, porque esses valores são os valores que dividem os quadrantes. Então, lá é onde tudo acontece, né? A função, ela começa a crescer, aí quando chega naquele valor, ela começa a decrescer. Então, ali é onde vai ter a mudança de comportamento na nossa função. Então, por isso que são importantíssimos esses valores. Por que a gente não escolhe os outros, né? Ah, são raízes, são frações, fica um pouco mais complicado de trabalhar com aqueles números, tá? E também lá, assim, se a gente colocar o meio ou a raiz de 2 sobre 2, depois a gente não sabe se vai estar descendo ou se vai estar subindo o gráfico, tá bom? Então, aqui seria o gráfico do cosseno. Então, ele começa no 1. E como a gente vê aqui o período desse gráfico? Então, desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão e sobe a montanha. Quando chega aqui no 2π, o que vai acontecer? O gráfico volta a se repetir. Começa tudo de novo. Então, o período também é 2π. A imagem é do -1 até 1 e a amplitude é 1, tá? Então, até aqui era o que a gente já tinha visto, tá bom?
O que que eu... Deixa eu só ver aqui, então, o chat de novo, ver o que que vocês escreveram, para ver se tem alguma coisa. Eu não sei quem aqui, uma carinha feliz, está perguntando como diferencia o gráfico do seno para o gráfico do cosseno, tá? Eu vou resolver um exercício para mostrar para vocês, mas assim, o gráfico do seno, o seno, ele começa no 0, e o cosseno começa no 1, tá? Então, essa é a principal diferença, é o que a gente pode começar falando, tá bom? Então, vamos continuar. O que que eu quero fazer aqui com vocês? Olha, cagou. O que eu quero aqui fazer com vocês para mostrar? O que acontece com o gráfico se multiplicarmos a função por um número? Então, assim, se a gente tiver a função seno e tiver a função cosseno, e eu multiplicar a função por algum número, o que que vai acontecer, tá? Então, eu vou mudar agora a minha tela aqui, eu vou colocar no GeoGebra para poder mostrar para vocês o que que acontece, tá? Então, aqui eu tenho a nossa função seno. Esse é o gráfico da função seno. Então, a função seno, ela começa no 0 e aqui, né, no 2π, começa a se repetir o desenho do gráfico, tá? Eu não coloquei ali um b multiplicando, tá? Então, esse b, o que que vai acontecer com o gráfico da função se eu ir alterando esse b? Então, se o b for 2, por exemplo, né? O que que vai acontecer com o gráfico? Então, eu coloquei aqui, ó. Vai reparando, tá vendo aqui, ó, f de x, aqui do lado esquerdo, igual 1 seno de 1x. Repara nesse 1 que está aqui na frente do seno, certo? A gente vai alterar esse 1 para ver o que acontece com o gráfico, tá bom? Então, se no lugar ali do 1 for 2, então o que que vai acontecer com o gráfico da função? Esse verdinho aqui é a função seno comum, tá? Agora, esse azulzinho é a função 2 seno de x. O que que aconteceu com o gráfico da função? Ele subiu assim, né? Parece que a gente esticou no eixo vertical. Então, antes a imagem ia do -1 até o 1, agora a imagem ela está indo do -2 até o 2. O período da função seno de x é 2π. O período da função 2 seno de x também é 2π. Então, o período não muda. A imagem e a amplitude mudam, certo? Agora, se em vez de 2 seno de x for 3 seno de x, se for 3 seno de x, o que acontece com o gráfico da função? Ó, o período dessa função 3 seno de x continua sendo o 2π, certo? A imagem, ela aumentou. A imagem agora é do -3 até o 3. E a amplitude vai ser 3.
Tá, e se em vez do B for 3, for 4? Então, se for 4, mesma coisa, né? Aqui eu vou até dar uma diminuída para vocês verem melhor. Então, o período aqui ó, da função seno é 2π, dessa função que é ó, 4 seno de x, também continua sendo 2π. O que mudou? A imagem e a amplitude. Agora, a imagem, ela é do -4 até o 4, tá? Então, isso daqui está acontecendo para a função seno de x, beleza? Agora, eu vou mostrar, então, para vocês o que acontece com o cosseno, tá? Então, vou voltar aqui para o cosseno. O cosseno, então, ele começa no 1, vou aumentar aqui para a gente enxergar o número 1. O cosseno começa no 1, quando chega aqui, ele começa a se repetir de novo, então o período é 2π, tá? Se eu multiplicar a função cosseno por 2, então eu tiver um 2 cosseno de x aqui, ó, olha lá, vai aparecer um 2 cosseno de x. Quando eu tiver 2 cosseno de x, o que vai acontecer com o gráfico da função? Repara que o período ele continua sendo 2π. A imagem ela vai do -2 até o 2. E a amplitude vai ser 2. Então, não importa o valor que a gente mude aqui para o B, ó, cada vez que eu for aumentando aqui, o que vai acontecer com a minha imagem? A imagem ela também vai aumentar, né? Ela vai esticar. Porém, o período ali, como eu não estou mexendo no x, o x ele mantém, o x ali não vai alterar. O x ele é o período, tá? Por isso que a gente tinha que entender muito bem aquela parte de análise, né? Para a função seno e para a função cosseno, entender o que é período, imagem e amplitude. E entender que o período ele está relacionado ali ao eixo x, e a imagem e a amplitude relacionada ao eixo y, tá bom? Então, eu vou voltar agora aqui para o slide, para poder, então, marcar o que a gente observou nisso, tá? Então, voltando aqui. O que acontece com o gráfico se multiplicarmos a função por um número? Que é aquilo que a gente fez. A gente multiplicou por 2, por 3, por 4, por 5, a gente não chegou a fazer. Mas se multiplicasse por 5, por 6, por qualquer número, o que acontece? O período, ele não muda. A imagem e a amplitude muda, tá? Ou seja, só muda no eixo Y e no eixo X, não. O gráfico se altera na vertical. Então, guarda isso. Se a gente tiver uma função, né, que está sendo multiplicada por algum número, então já coloca na cabeça. O gráfico só vai alterar ali na vertical, tá? O período não vai mudar, certo? Isso, então, é quando a gente tem alguma coisa multiplicando a função. Guarda essa informação. Agora, se a gente estiver multiplicando no x, é claro que vai acontecer o contrário, tá? Se aqui atrás a gente multiplicava a função, o que acontecia com o gráfico? O período não vai mudar, muda a imagem e a amplitude. Agora, como a gente está multiplicando o eixo x, então é o período que vai mudar. Porém, eu vou mostrar isso para vocês lá no nosso GeoGebra para poder entender melhor, tá bom? Então, eu vou colocar aqui de novo a função seno. Vou voltar aqui para o b igual a 1. Agora, a gente vai estar mexendo ali no x, né? Então, é no c que eu vou alterar aqui. Eu vou colocar só 2 exemplos para vocês, assim, né? Mostrar detalhado, mas primeiro eu vou brincar aqui no eixo. Olha o que está acontecendo. A função verde é a função seno de x, tá? E a função azulzinha é a função que vai alterar. Então, se eu for multiplicando o meu x, olha o que vai acontecendo com o gráfico da função seno.
Se eu for multiplicando a função x, olha o que vai acontecendo com o gráfico. Ela vai comprimindo no eixo x, né? Ela estava assim, foi fazendo isso daqui, ó, né? Então, vou voltar para vocês verem de novo. A função estava assim. Olha o que vai acontecendo quando eu multiplico x. Tá? Se a função ela for 2, se for 2x aqui, ó, for seno de 2x, olha o que acontece com o período. A função azul. O período dessa função azul agora é π. Viram? A imagem mudou? Não, a imagem não mudou, tá? Agora, se em vez de eu multiplicar por 2, eu multiplicar por 0,5. Lembrando, né, que 0,5 é meio, né? E o que é multiplicar por meio? É a mesma coisa que dividir por 2. Então, essa função, se a gente dividir por 2 aqui o x, o que vai acontecer com o nosso período? Ó? Quando é que ela vai começar a se repetir? Olha para a função aqui azulzinha, meio cinza, né? Sobe a montanha, desce a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega aqui no 4π, o desenho do gráfico começa a se repetir de novo, tá? Ó, vou dar uma diminuída para vocês enxergarem melhor. Então, aqui, ó. Sobe, desce, desce, sobe. Quando chega no 4π, é que vai se repetir de novo, tá? Então, no vídeo que eu gravei para vocês, nas duas aulas, se vocês não assistiram, assistam de novo, porque eu gravei uma aula usando o GeoGebra, eu gravei outra aula usando a lousa, tá? E quando eu fiz a aula da lousa, eu fiz 3 exemplos e depois eu deixei para vocês fazerem mais 3 exemplos. Só uma aluna me mandou a resposta desse exemplo. Então, eu fiquei pensando, será que os outros não assistiram a aula inteira? Essa aluna eu tenho certeza que assistiu porque ela me mandou. Então, assim, gente, assiste, sabe? Dá um trabalhão gravar, a gente grava tudo, tá? Mas, assim, vocês têm que assistir para a gente poder ter uma noção se vocês estão estudando ou não, tá? Eu vou voltar lá para o slide. Então, o que acontece quando a gente multiplica o x? O período é que vai mudar, né? A gente está multiplicando ali no x, então é o período que vai mudar. A imagem e a amplitude não muda. Ou seja, só muda no eixo x e no eixo y não. O gráfico se altera na horizontal, tá? Então, eu vou ir para o exercício. Eu coloquei aqui 2 exercícios que eu quero resolver com vocês. Antes, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, deixa eu ver. Eu vi que a Maria Júlia Sora ou tá com áudio. Gente, então tá, vocês estão se resolvendo aí? Ok, tá. Então, ó, quem não assistiu o vídeo, assiste, por favor, tá? Assiste o vídeo, faz aqui na atividade aquilo que você conseguir fazer, tá? Eu vou fechar aqui. Bom, vamos continuar. Então, nesse exercício aqui, agora são exercícios parecidos com aquela lista que eu enviei. Mas assim, vou falar mais uma vez. Não adianta acabar essa aula aqui, você ir lá e pegar a lista e tentar fazer se você não assistiu os 2 vídeos que eu passei antes. Conteúdo novo, você precisa assistir a aula antes, tá? Então, eu tenho esse gráfico aqui. O que tinha que fazer naquele exercício que eu enviei, né? Tem que preencher a tabela, escrever o período, imagem e amplitude e escrever quem é a função, né? E lembrando que tem que copiar o gráfico também, tá bom? Então, nesse exercício, o que a gente vai fazer primeiro? Qual que é o primeiro passo? Você já tem o gráfico. Então, o primeiro passo é escrever o período, a imagem e a amplitude. Primeiro passo que você vai começar a fazer é esse, tá? Primeira coisa.
Escrever o período, imagem e amplitude. Então, eu não tenho esse gráfico aqui. Qual que é o período desse gráfico? Ele começa aqui, né? Então, o período, ó, sobe a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Quando chega no 2π, começa a se repetir de novo. Período 2π, imagem do -2 até o 2, tá? Então, o período 2π, a imagem do -2 até o 2. E a amplitude é 2, certo? Agora, qual que vai ser o segundo passo? O segundo passo é preencher a tabela. Mas eu vou dar uma dica para vocês preencherem a tabela, tá bom? Vocês viram que aquela tabela tem X e Y só, né? Só tem duas colunas? É porque só vai usar duas colunas mesmo, tá? Mesmo que na aula que eu gravei eu usei mais colunas, né? Nesse exercício, só duas colunas já é o suficiente. Como que você vai fazer? Se o período for 2π, então na hora de preencher a coluna, vai ficar da mesma forma que aqueles dois gráficos do seno e do cosseno. A gente vai copiar os mesmos valores, tá bom? Então, é só colocar o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Agora, para os valores de y, como que a gente vai fazer? O gráfico é esse. Eu não estou usando esses valores para x, que é o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vai no gráfico e procura esses valores. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quem são os y desses valores? Quando x for 0, quem é o y? 0. Então, vai lá na tabela e bota o 0 aqui. Quando for π sobre 2, quem que é o y? É 2. Então, você volta lá na tabela, bota o 2 aqui. No y, quem é o 0? No π, quem é o y? É 0. Então, você volta lá, bota o 0 aqui. No 3π sobre 2, quem é o y? É -2. Então, volta lá na tabela, bota o -2 aqui. E quando chega aqui no 2π, vai ser 0, tá? Então, como que vai ficar essa tabela? Como vai ficar essa tabela? Vai ficar dessa forma aqui. Pronto, tá? Então, entenderam quais são os passos? Vamos voltar. Primeiro passo, escrever período, imagem e amplitude. Segundo passo, preencher a tabela. Se o período for 2π, é só copiar aqui os valores, tá? E para achar o y, você vai no gráfico e procura os pontos. Beleza? Tá. E como que eu vou saber qual é a função? Gente, se o y aqui, ele está começando no 0, é porque a função, ela é a função seno, tá? Se estiver começando no 0, é porque a função é a função seno, tá? Então, é a função seno. A imagem, ela é do -2 até o 2. Quando estuda a função seno não era do -1 até 1? Aqui, não dobrou, não está sendo multiplicado por 2? Então, isso significa que a função, ela está sendo multiplicada por 2. Então, a função aqui, ela é a função 2 seno de x, tá? Então, é assim que a gente determina a função. Por que que é a função seno? Porque começou no 0. Por que que está multiplicando por 2? Porque aqui, ó, também na imagem, tanto a imagem quanto a amplitude, foi multiplicada por 2, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tá, para quem não entendeu o segundo passo, isso, é como eu disse, quem não assistiu os 2 vídeos anteriores, vai ficar complicado mesmo de entender, porque naqueles 2 vídeos tá bem mais detalhado, tá? Aqui eu só estou explicando mais uma vez, tá bom?
Eu vou fazer mais um exemplo, vamos ver se vai ficar mais claro. Só que a gente tem pouquíssimo tempo agora, tá? Vamos lá. Agora é exercício 2. Então, qual que é o primeiro passo que eu falei para vocês? Escrever o período, a imagem e a amplitude, tá? Então, qual que é o período desse gráfico? Ele começa aqui, desce, desce, sobe, sobe. Quando chega aqui, né, começa a se repetir. Então, o período é π. A imagem vai do -1 até 1. E a amplitude, então, vai ser 1, né? Então, o período é π, a imagem do -1 até 1 e a amplitude 1. Qual que é o segundo passo? Preencher a tabela. Então, a tabela tem que ter aquelas 5 linhas ali, tem que ter o x e o y só, e as 5 linhas, tá? É assim aqui é a tabela. 5 linhas que eu falo são essas 5 linhas para colocar os valores. Quando o período for π, o que a gente tem que fazer? No x começa com o 0 e lá no último x coloca o π, tá? Diferente daquele primeiro exercício lá, eu vou voltar no primeiro exercício para mostrar como que a gente fez. No primeiro exercício, a gente já colocava todos os valores. Por que fazia isso? Porque o período era 2π. Agora, o período, ele é π. Então, a gente coloca só aqui, ó, o 0 e o π. Porque esses valores do meio ainda a gente vai escrever eles, tá? Agora, o y, como que eu vou colocar? A imagem, ela é do -1 até 1. Então, eu já sei que aqui vai ficar variando do -1 até 1. Mas como que eu vou encontrar esses valores? Eu vou olhar lá no gráfico, tá? Então, vem no gráfico e marca os pontos. Qual ponto que eu vou marcar? Começa ali no primeiro, né? Quando x é 0, quanto vale o y? 1. Então, você vai voltar lá no seu gráfico e aqui no 0 vai botar 1, tá? Agora, aqui nesse valor que eu não sei quem é, mas ele está cortando aqui o eixo x, então ele é importante. Nesse valor que eu não sei quanto é no x, no y ele é 0, tá? E depois aqui, -1. E depois aqui, 0. E depois aqui, 1. Então, quais são os valores que vão ficar lá na coluna do y? 1, 0, -1, 0 e 1, tá? Então, aqui vai ter que ficar 1, 0, -1, 0 e 1, beleza? Então, aqui eu coloquei, ó, 1, 0, -1, 0 e 1. Por que eu coloquei esse π sobre 2? Porque no gráfico aqui, ó, já está aparecendo π sobre 2, tá? Então, aqui. Aí só está faltando esses dois valores. Como a distância é certinha, então eu teria que dividir por 2. Quanto que é π sobre 2 dividido por 2? Π sobre 2 dividido por 2. Lembra aquela história lá do buraquinho, buracão? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidão. Π sobre 2 dividido por 2, né? Coloca 1 embaixo, multiplica extremos e meios. Então, aqui, π vezes 1 é π. 2 vezes 2 é 4, tá? Então, vai dar π sobre 4. Então, aqui vai ser o π sobre 4. Então, assim, se aqui é π sobre 4, aqui, então, vai ser 3π sobre 4. Então, assim, para quem assistiu as minhas duas aulas anteriores, tá entendendo isso daqui que eu tô fazendo aqui, tá? Então, aqui, ó, π sobre 4 e 3π sobre 4. Como que eu vou escrever a função? A função, ela não tá começando em 0. Se ela não começa em 0, é porque